Olá, bom dia, graças e paz seja com todo o povo amado de Deus. A paz para você, internauta, ouvinte, a paz para você, homem e mulher de Deus, você, povo amado de Deus. Amém? Um dia, Deus criou a primeira coisa, né? Ele criou o seu amor, Ele criou a sua maior joia rara, sabe disso? Deus criou, né, o seu maior tesouro no reino do céu. Exatamente o Filho amado de Deus. Sabe disso? O Filho amado de Deus, Jesus Cristo. E para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, depois Deus continuou criando. Criou todos os anjos, né? Todos os anjos do reino do céu. Deus criou todos os anjos e deu cada um a eles uma função. Depois Deus criou os serafins, né? Cada um deles com sua função também. Deus criou também os querubins, sabe disso? Querubins, e deu cada um a sua função. E para você ter ideia, um dos querubins, um deles se chamava Lúcifer. Deus criou Lúcifer. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. Sabe disso? Lúcifer. Muita gente pensa, me pergunta, Dailton, por que Deus criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. E ele só se tornou o diabo quando ele desobedeceu a Deus. Então Deus criou o querubim chamado Lúcifer. Sabe disso? Lúcifer deu tudo a ele. Tudo. Tudo que você imaginar. Deus deu tudo. Criou as suas vestes com pedras preciosas. As suas vestes todas de pedras preciosas. Deu poder, deu sabedoria. E muito mais ainda. E além do mais, tinha uma função ao lado do trono de Deus. Pensa numa função ao lado do trono de Deus. Pensa. Só que um dia, ele parou para pensar. Como ser adorado como Deus? Como ser adorado como Deus? Como receber toda a glória? Como receber o poder? Como receber todo louvor, adoração? Sabe disso? Porque ele viu os anjos adorando a Deus, louvando a Deus. E ele queria também ser do mesmo jeito adorado. Sabe disso? Ele não estava satisfeito com tudo aquilo que ele tinha ganhado. Não estava satisfeito. Sabe disso? Até que um dia ele parou para pensar. E pensando como tomar o trono de Deus. Como construir um trono para ele acima das estrelas de Deus. Sabe disso? Um dia ele parando para pensar, né? Como ser adorado. Como é se sentir recebendo toda aquela adoração, aqueles louvores. E ele parou para pensar e ele queria ser igual a Deus, semelhante a Deus. Sabe disso? Um dia também ele cobiçou a posição que estava o Filho amado, Jesus Cristo. Sabe disso? Porque o Filho amado de Deus estava sentado no mesmo trono ao lado do Pai amado. E ele cobiçou aquela posição. Por quê? Porque ele queria estar também, né, no lugar de Jesus Cristo. Ele queria aquela posição. Sentar ao lado do Criador. Sabe disso? Então, para você ter ideia, o próprio Lúcifer, ele viu que não ia conseguir. Ele viu que ele não ia conseguir. Até que um dia, Deus parou para pensar. Parou para pensar como criar alguém, né? Alguém para adorar. Sabe disso? Porque Deus parou para pensar. E pensando, exatamente, ele falou que exatamente criar
exatamente restaurar, como se fosse criar um planeta. Restaurar tudo e quanto fazer, sabe disso? Não é à toa que Deus criou todo esse planeta Terra. Sabe disso? Os animais, os seres viventes, tudo e quanto desse planeta Terra. Foi Deus. Mas no dia que Deus falou, vou criar o homem, a minha imagem e semelhança, Lúcifer, imediatamente, ele ficou sabendo que Deus ia criar o homem à sua imagem e semelhança. Imediatamente o Lúcifer, tão ambicioso, sabe disso? E tão ganancioso, ele correu imediatamente e falou: Senhor, faça eu no lugar do homem, faça eu a sua imagem e semelhança. Olha só, até onde ele queria, até onde ele queria chegar, porque ele já estava com um pensamento maligno. E ele ficando sabendo que Deus ia criar o homem à sua imagem e semelhança, ele correu imediatamente e pediu: Senhor, não faça o homem à sua imagem, faça eu a sua imagem e semelhança, faça eu. E o próprio Deus olhando: claro que não. Eu decidi criar um homem, um ser, para me adorar, a minha imagem. Vou criar o homem à minha imagem e semelhança. Sabe disso? O próprio Lúcifer ficou muito indignado, aborrecido com tudo isso. Então aí ele pensou em tudo. Olhou para os anjos que estavam sobre o seu comando. E tinha um terço de anjo. Um terço de anjo. Sabe disso? Sobre o seu comando. E ele pensou também em tudo. Elaborou tudo bem pensado. Elaborou tudo bem elaborado. Tudo bem pensado. Tudo bem organizado. Como enganar cada um daqueles anjos. E para você ter ideia, ele conseguiu. E chegou até a eles, reuniram, e falou: olha, Deus está pensando criar um homem, criar um ser para adorar a Ele. Agora imagina só vocês. Vocês já imaginaram vocês sendo adorados, recebendo adoração, louvores? Vocês já imaginaram nisso? Vocês já imaginaram um dia se chegar a ser Deus? E eles ficaram meio assim. E o Lúcifer foi falando até que conseguiu enganar a metade daquele terço de anjo. Sabe disso? A metade. Por quê? Aqui tinha um terço de anjo. 2 deles, daquele terço, saíram e ficaram ao lado de Deus. Ao lado de Deus. Com certeza ele viu que a ideia não era boa. Ficar contra o Criador. Contra o Criador. Então o próprio Lúcifer, né? O próprio Lúcifer, ele exatamente enganou exatamente aqueles que ficou do lado dele. Sabe o que aconteceu? Agora houve uma guerra no céu. Uma guerra no céu. Uma guerra no céu. E essa guerra era exatamente contra Lúcifer e contra também Miguel. Miguel, na palavra de Deus, quer dizer exatamente, em profecia, né? E também no hebraico quer dizer Jesus Cristo. Miguel quer dizer Jesus Cristo. Sabia disso? Ah, não? Tem que voltar à escola dominical. Sabe disso? Temos que voltar à escola dominical. Porque, poxa, temos que aprender mais, estudar mais a palavra de Deus. Então, Miguel quer dizer Jesus Cristo no hebraico.
Para você ter ideia, meu amigo, Miguel, junto com seus anjos, agora vence Lúcifer com seus anjos também. Com aquele terço de anjo que ficou sobre o seu comando, que foi enganado pelo Lúcifer. Sabe disso? Enganado. Todos eles foram enganados pelo Lúcifer. Então, o próprio Miguel, com aqueles anjos, expulsou Lúcifer, junto com aqueles anjos. Todos eles caíram do céu, vindo para a terra. E Deus começou exatamente, o seu propósito, a sua ideia. Sabe disso? Deus pensou exatamente em criar o homem. E no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, diz exatamente assim. Olha o que diz. Diz exatamente assim. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rasteja sobre a terra, pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem e semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha o que diz mais. 28. E Deus abençoou e lhe disse: sede facundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam pela terra. Pela terra. Para você ter ideia, meu amigo, Lúcifer queria dominar esse planeta Terra, mas ele não pode, mas você pode. E vai escutando aí. Lúcifer queria dominar esse planeta Terra, mas ele nunca pôde. Deus não deu esse privilégio. Sabe disso? Lúcifer não pode dominar esse planeta Terra, mas você pode. Então, glorifica a Deus você. Lúcifer não pode mais cantar na congregação de Deus, mas você pode. Lúcifer não pode mais louvar a Deus, mas você pode. Sabe disso? Lúcifer não pode dominar os peixes do mar, mas você pode. Lúcifer não pode exatamente dominar os animais do planeta Terra, mas você pode. Então cante e adore a Deus. Quer saber por quê? Porque Lúcifer queria ser feito à imagem e semelhança de Deus, mas Deus não deu esse privilégio. Deus deu o privilégio a você de ser imagem e semelhança de Deus. Então glorifica a Deus, exalte, cante, pule de alegria, alegra você, porque você é exatamente imagem e semelhança de Deus. Então pula, alegra-te, porque esse privilégio é de todos nós. Amém? Amém? Pensa nisso você. Você é imagem e semelhança de Deus. Não fica triste, tenha ânimo. E saiba que Deus é com você, mulher de Deus, homem de Deus. Deus ama você. Você é criação de Deus. Criação de Deus. Sabe disso? Alegra-te. Tenha ânimo. Levanta a cabeça. E saiba que Deus te ama. Não foi à toa que ele fez você em imagem e semelhança de Deus. Não foi à toa que ele fez exatamente você com as próprias mãos dele. Sabe disso? Deus fez você com as suas próprias mãos. Com amor. Com amor. Olha só. É muito diferenciado o que Deus fez. Deus fez tudo essas coisas no planeta Terra. Fez com a sua palavra. Mas o ser humano, a humanidade, o homem, ele fez com as suas próprias mãos. Próprias mãos. E está escrito. No livro de Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz que Deus fez o homem do pó da terra com as suas próprias mãos. Sabe disso? Então alegra-te você. Alegra-te.
Porque você é imagem e semelhança de Deus. Você tem esse privilégio. Coisa que o próprio Lúcifer, ele queria, mas Deus não deu a ele. Ele deu você, deu a mim, deu a você, deu exatamente ao Miguelzinho aqui, deu a todo ser humano da terra esse privilégio de ser imagem e semelhança de Deus. Então alegra-te. Por quê? Porque o diabo, que é o próprio Lúcifer, né? Não pode mais cantar na congregação de Deus, mas você pode. Alegra-te porque o próprio Lúcifer não pode mais adorar, cantar na congregação de Deus, mas você pode. Alegra-te porque você é imagem e semelhança de Deus, coisa que o diabo queria, mas ele não conseguiu. Mas você é imagem e semelhança de Deus. Alegra-te. Quer saber por quê? Porque o próprio Lúcifer não pode mais pregar na congregação de Deus. Ele não pode mais pregar e nem cantar. Mas você pode pregar e cantar na congregação de Deus. Então alegra-te. Canta-te, alegra-te, tenha ânimo e saiba exatamente que esse privilégio é meu, é seu, é do Miguelzinho aqui, é de toda a humanidade da terra. Alegra-te. Deus é contigo, mulher. Deus é contigo, homem. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. E além do mais, todos nós podemos dominar esse planeta Terra. Deus mesmo falou, dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre toda essa terra, dominai. Sabe disso? Dominai. Deus deu esse privilégio a nós. Coisa que o próprio Lúcifer, ele queria, mas não conseguiu. Por isso é a raiva dele, por isso é o ódio dele até hoje contra a humanidade. Ainda tem mais. Quando ele foi expulso do reino do céu, ele mesmo falou para Deus que ia colocar a criação de Deus, que é eu e você, contra Deus. Vigiai, para que isso não venha acontecer. Sabe disso? Mas alegrai, porque esse privilégio não é para qualquer um. Esse privilégio de ser imagem e semelhança de Deus, meu amigo, não é para qualquer um. Deus deu privilégio a nós. Então canta, adora a Deus, exalta o nome santo de Deus, porque Deus é com você. Amém? Pensa nisso. E nada melhor do que nessa manhã, 6h34 da manhã, você ficar sabendo que você é imagem e semelhança de Deus, que Deus te ama, que Deus é contigo, que Deus exatamente conta com você aqui na terra, para exatamente adorar Ele, exaltar o nome santo dEle, espalhar as boas novas, pregar o Evangelho e muito mais ainda, meu amigo. Você foi chamado. Você foi chamado. Você foi escolhido. Então, Deus conta com você. Que Deus abençoe em nome de Jesus, né? Sim. Fala, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos também. Graças e paz, né? Agora vamos tomar um café da manhã muito gostoso e que Deus abençoe cada um de vocês também. Amém? Graças e paz. Tomar um café.